próximo capítulo da novela Vale Tudo, o destino vai armar mais uma cilada para Afonso. O bilionário sofrerá um pequeno acidente com um carro de aplicativo, mas o verdadeiro choque virá ao abrir a porta do veículo. Ele flagrará Maria de Fátima e César aos beijos no banco de trás. A tensão tomará conta do ambiente e o constrangimento será inevitável. A jovem nem tentará se justificar, enquanto César soltará um sorriso debochado. Afonso ficará paralisado, tomado por um misto de raiva e decepção. Na TCA, os corredores fervem com novas intrigas. Freitas anda com a pulga atrás da orelha ao observar a aproximação entre Marco Aurélio e Mário Sérgio. Esses dois vivem trancados naquela sala. Estão escondendo alguma coisa de mim, desabafa, desconfiado, enquanto vê a dupla em clima de conspiração. Enquanto isso, Marieta assume o lugar de Aldeide, que pediu demissão sem dar muitas explicações. Poliana não esconde o incômodo com a irmã, depois que descobre que ela anda frequentando o clube onde André dá aulas. Aldeide nunca se interessou por essas coisas. Tem coisa aí, e se está gostando da novela, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e comenta aí de qual cidade você acompanha a novela. Já Solange vai passar por um susto durante um ensaio fotográfico. Após uma crise de hipoglicemia, a modelo desmaia no camarim e é socorrida por Afonso, que por acaso estava no local. O empresário a ampara com ternura e chama uma ambulância. Você precisa se cuidar. Sua saúde é prioridade, dirá ele, aflito, segurando a mão da jovem. Enquanto isso, Odete Reutemann some do mapa depois de uma briga feia com Walter. Ela ignora todas as ligações e desaparece das reuniões da TCA, deixando o namorado intrigado. Ela tá me boicotando. Essa mulher é um furacão com aparência de executiva fria, reclama ele, tentando entender o silêncio da parceira. Mas quem vai causar mesmo é Maria de Fátima. A megera confronta César após vê-lo conversando com outra mulher de forma suspeita. Furiosa, ela encosta o rosto no dele e dispara. Se você pensa que eu sou idiota, tá muito enganado. Maria de Fátima segue Odete e descobre que Leonardo está vivo. O destino de Maria de Fátima vai tomar um rumo inesperado. A vilã ambiciosa finalmente descobrirá o segredo mais bem guardado de Odete Reutemann. Leonardo, o filho que todos acreditavam estar morto, está vivo e sendo mantido em segredo num casebre afastado. A revelação será fruto de um plano ardiloso de Fátima, que começará a se vingar da poderosa empresária após ser humilhada mais uma vez. Tudo terá início quando Maria de Fátima, já separada de Afonso, após uma sequência de mentiras desmascaradas, começar a perceber a aproximação repentina entre Odete e César, seu antigo amante e cúmplice em diversos golpes. Incomodada com o envolvimento dos dois, ela começará a farejar que algo está por trás dessa nova parceria. Ao ver a empresária oferecendo caronas, encontros reservados e telefonemas enigmáticos, Fátima decidirá confrontá-la diretamente, propondo um acordo. Você me paga uma boa quantia e eu sumo da sua vida e da do César. Em paz, Odete reagirá com desprezo. Você se subestima achando que tem algum valor para mim. Não vale nem o perfume barato que usa, dirá a megera, virando as costas sem cerimônia. Humilhada, Fátima não deixará barato. Ela vai se arrepender de ter me tratado assim, dirá, mordendo os lábios e com os olhos cheios de ódio. É então que, decidida a desenterrar qualquer sujeira que possa usar contra Odete, ela se alia a Mário Sérgio, que já nutrirá rancor da empresária por ter sido afastado da TCA. Juntos, eles iniciam uma vigilância constante dos passos da vilã. Fátima financia a operação com o que restou do dinheiro do casamento com Afonso e usa contatos do submundo para não levantar suspeitas. Em uma das tardes, Mário Sérgio liga para Fátima e diz que viu Odete sair sozinha da mansão, visivelmente nervosa, em direção à zona oeste do Rio. Curiosa, Fátima pega um táxi e ordena que o motorista siga o carro da empresária à distância. O trajeto é longo e termina numa estrada de barro que leva a uma área rural, cercada por mata e silêncio. Odete desce e entra em um pequeno casebre de madeira, simples, escondido atrás de um portão de ferro e cercado por um jardim mal cuidado. Fátima observa de longe.
Pede ao taxista que aguarde em uma estrada paralela e se esconde atrás de árvores até ver Odete sair, cerca de meia hora depois. A empresária entra em seu carro com os olhos úmidos e um semblante sombrio, claramente emocionada. Assim que ela vai embora, Maria de Fátima toma coragem, atravessa o matagal e bate na porta. Ana Clara, a mulher que cuida do casebre, atende desconfiada. Fátima finge ser uma corretora de imóveis interessada em comprar terras na região. Oi, boa tarde. Me disseram que tem uns lotes por aqui e que a senhora conhece a área. Será que posso usar seu banheiro? Eu vim direto da cidade e já não aguento mais, diz, interpretando perfeitamente o papel de uma jovem ingênua e bem-intencionada. Ana Clara, com pena, permite que ela entre, mas fica observando com olhos atentos. Ao atravessar a sala modesta, Fátima se depara com um corredor estreito. Uma das portas está entreaberta. No fundo do quarto, ela vê um homem de costas, em uma cadeira de rodas. Fátima congela. Há algo na silhueta daquele rapaz que parece familiar. Ela se aproxima, silenciosa, como quem é atraída por um imã invisível. E quando o homem se vira para pegar um copo d'água ao lado, Fátima leva a mão à boca para conter o grito. É Leonardo. O mesmo Leonardo que Celina mostrara um dia em uma foto emoldurada. O mesmo rapaz que supostamente havia morrido após um acidente na Europa. Ela reconhece o olhar, a boca, até o corte de cabelo. É ele, meu Deus, é o filho da Odete. Ele está vivo! Sussurra em choque, recuando um passo e esbarrando em uma cadeira. Leonardo se assusta. Quem é você? Pergunta desconfiado. Fátima tenta improvisar, mas sua emoção atrai. Desculpa. Eu me perdi procurando o banheiro. Gagueja, tremendo. Ana Clara chega às pressas e a afasta do quarto, dizendo que a visita está encerrada. Acho melhor a senhorita ir embora agora. Aqui não tem terreno nenhum à venda. Do lado de fora, já no matagal, Fátima se ajoelha na terra e respira fundo, tentando processar o que acabou de ver. A Odete escondeu o próprio filho do mundo. Por quê? O que ela quer esconder? Se pergunta, já arquitetando os próximos passos. Para ela, aquela descoberta vale ouro. Muito mais do que qualquer chantagem contra César ou Marco Aurélio. Nos dias seguintes, Fátima não conseguirá parar de pensar no que viu. Ela começa a investigar discretamente a vida de Leonardo, o suposto acidente que teria tirado sua vida e a história oficial contada à imprensa anos atrás. Descobre que Odete nunca permitiu que o corpo fosse visto, alegando razões de segurança, e que o atestado de óbito foi assinado por um médico estrangeiro, envolto em escândalos de suborno. Isso reforça ainda mais suas suspeitas de que tudo foi forjado. Determinada a saber mais, Fátima se aproxima de Celina novamente, dizendo que tem interesse em biografias de grandes famílias empresárias para um possível projeto de documentário. Ela volta a ver fotos antigas de Leonardo, finge interesse pela vida do rapaz e arranca informações cruciais sobre o passado dele. Enquanto isso, Odete começa a sentir que está sendo observada. Em uma conversa com Walter, comenta: tenho a impressão de que meus passos não são mais só meus. Alguém me vigia. Walter desdenha, mas Odete passa a reforçar sua segurança. Ela ainda não imagina que Fátima está por trás da perseguição, e muito menos que o segredo que jurou guardar para sempre já está prestes a ser revelado. Certa de que está diante da maior arma de sua vida, Fátima volta a sondar Ana Clara, agora por telefone, fingindo ser jornalista. Usa outro nome, inventa uma pauta sobre cuidadores de pessoas com deficiência e tenta marcar uma nova visita. Ana Clara recusa, mas a ligação é gravada por Fátima, que agora tem provas de que alguém está cuidando de um homem inválido no local. A obsessão de Fátima cresce. Ela passa noites acordada diante do espelho, ensaiando a forma como irá usar essa informação para se vingar de todos que a fizeram sofrer. A Odete vai implorar para que eu fique calada. E eu vou decidir quanto isso vale, diz a si mesma, enquanto escreve num caderno as possíveis estratégias para se aproximar de Leonardo sem levantar suspeitas. Num determinado momento, Fátima planeja até se mudar para perto do casebre, usando uma identidade falsa, para ganhar a confiança de Ana Clara e do próprio Leonardo.
A ideia é que, uma vez próxima, ela consiga tirar fotos, vídeos e até um depoimento que desmoralize Odete publicamente. A rainha vai cair e serei eu quem vai puxar o trono, afirma com os olhos brilhando de vingança. Porém, o que Fátima ainda não sabe é que Leonardo tem uma história própria, marcada por sofrimento, internações psiquiátricas forçadas e que sua presença naquele lugar não é apenas um segredo, é também um fardo. E mexer com ele poderá trazer consequências imprevisíveis, inclusive para ela. A tensão entre Maria de Fátima e Odete Roitman chegará ao limite quando a jovem finalmente confrontar a empresária com a verdade. Em um encontro marcado em um hotel de luxo, Fátima surgirá diante de Odete com um sorriso cínico e uma pasta nas mãos. Achei que a senhora fosse mais cuidadosa com seus segredos, dirá, entregando à vilã uma foto impressa. Leonardo, vivo em sua cadeira de rodas, tirada por uma câmera escondida instalada pela própria Fátima numa segunda invasão ao casebre. Odete congelará. Em décadas, jamais fora chantageada com tamanha precisão. "O que você quer?", perguntará furiosa. Fátima não perderá tempo. "Quero poder, dinheiro e quero ver você se ajoelhar. Cansei de ser usada por gente como você." A vilã tentará reagir, ameaçando expor Fátima por crimes antigos, como o roubo da casa da própria mãe. Mas Fátima já estará um passo à frente. "A senhora me ensinou muito bem como manipular e apagar rastros", dirá com um brilho de deboche nos olhos. E agora chegou sua vez de pagar. Você acha que Odete e Maria de Fátima têm que pagar pelos seus crimes? Sim ou não? Deixe a sua resposta nos comentários. Fátima implora ajuda a Raquel e se ferra. "Não te conheço, garota." A vilã, que sempre agiu com frieza e desprezo em relação à própria mãe, Raquel Acioli, vai se ver encurralada e vulnerável como nunca antes. Após uma sequência de mentiras, manipulações e traições, Fátima descobrirá que está grávida, mas a gravidez virá acompanhada de um turbilhão de incertezas e ameaças que a farão implorar ajuda justamente à pessoa que mais desprezou na vida, sua mãe. E a resposta será um verdadeiro soco emocional. Tudo começará quando Fátima começar a sentir enjoos frequentes, desmaios e mudanças bruscas de humor. Irritada, ela fará um teste de farmácia e o resultado será positivo. Em vez de comemorar, a vilã entrará em pânico. O motivo? Celina terá descoberto o caso extraconjugal dela com César Ribeiro e, em um movimento estratégico para desestabilizá-la, dirá que Afonso é estéril. A revelação cairá como uma bomba no colo de Fátima, que logo fará as contas e perceberá que o filho pode mesmo ser de César. Isso é impossível. O Afonso não é estéril. É mentira da Celina. Só pode ser, dirá, trêmula diante do espelho. Mas no fundo, saberá que está encurralada. Se for verdade, todo o seu castelo de cartas desmoronará. O medo de perder a vida confortável na mansão, as joias, o prestígio e principalmente o controle sobre Afonso a levará ao desespero. Em um impulso, ela decidirá procurar a única pessoa que no passado sempre esteve ao seu lado, mesmo diante de todas as humilhações: Raquel. A vilã, porém, encontrará a mãe em um momento grandioso. Raquel estará deslumbrante, usando um vestido elegante, maquiada com o cabelo preso em coque alto e joias discretas, acompanhada por Renato Vilar, durante um evento importante da TCA, no saguão do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao ver a mãe de longe, Fátima se sentirá intimidada. O contraste entre sua aflição e a serenidade altiva de Raquel será doloroso. Tremendo, com os olhos marejados e com a mão repousando sobre a barriga, ela se aproximará e puxará a empresária pelo braço. "Mãe, por favor, eu preciso falar com você. É sério, é importante. Eu tô grávida." Raquel, que já havia jurado não olhar mais na cara da filha, se virará lentamente, sustentará o olhar da jovem e, com a frieza de quem teve o coração dilacerado inúmeras vezes, disparará: "Acho que houve um engano. Eu não te conheço." A frase cairá como uma sentença. Fátima arregalará os olhos, dará 2 passos para trás e sentirá as pernas vacilarem. Em volta, alguns convidados notarão a cena.
e cochichos começarão a se espalhar pelo salão. Ela tentará manter a compostura e insistirá em voz mais baixa. Raquel, é a sua filha. Eu tô pedindo ajuda. É só isso. Raquel manterá o queixo erguido e responderá sem emoção. Me desculpe, mas não tenho nada para conversar com você. Com licença. Em seguida entrará no teatro de braços dados com um novo namorado, ignorando completamente os apelos desesperados da filha. Humilhada, perdida e emocionalmente arrasada, Maria de Fátima caminhará desnorteada pelas escadarias internas do teatro. Chorando e murmurando palavras desconexas, a vilã subirá os degraus como se estivesse em transe. O público verá a cena em câmera lenta, com música tensa ao fundo, enquanto ela se aproxima do parapeito mais alto. Encostando as duas mãos sobre a mureta, olhará para baixo e sussurrará. Isso vai resolver tudo. Tudo. Em um impulso, ela se jogará do alto, não para acabar com a própria vida, mas em uma tentativa desesperada e simbólica de se punir, ou mesmo interromper a gestação. O impacto será amortecido por uma peça cenográfica e Fátima será socorrida às pressas por seguranças e um grupo de bombeiros que estará no evento. Ela será levada inconsciente ao hospital, onde ficará internada por algumas horas. Felizmente, os médicos constatarão que ela e o bebê estão fora de perigo. No entanto, o susto servirá apenas para piorar sua situação. Nos dias seguintes, a notícia da gravidez começará a se espalhar e chegará aos ouvidos de Afonso, que até então acreditava piamente que era o pai da criança. No entanto, Celina, implacável em seu desejo de proteger o sobrinho, soltará a bomba no café da manhã, diante de todos. Essa criança não é sua, Afonso. Você é estéril. Tenho certeza de que ela está te enganando. Chocado, Afonso enfrentará Fátima diretamente. A vilã tentará negar. Isso é uma loucura. É claro que o bebê é seu, Afonso. Como você pode acreditar nessa mulher? Mas Celina terá mais um trunfo. Mostrará para o sobrinho uma cópia de um exame de César encontrado em meio às coisas de Fátima, além de uma foto dela com o amante em clima íntimo, dentro da própria mansão. Afonso ficará pálido, cambaleará e deixará cair sua taça de suco no chão. Me responde uma coisa. Você estava me traindo com o César? Sem saída, Fátima tentará inverter a culpa. Você se afastou de mim, Afonso. Eu estava sozinha, carente, com medo. E o César? Ele me ofereceu carinho, mas foi um erro, eu juro. A tentativa de manipulação não surtirá efeito. Afonso se exaltará. Um erro? Você me enganou o tempo todo, mentiu sobre tudo. Agora aparece grávida e quer me fazer de idiota? Você vai fazer esse exame de DNA, Fátima, e vai sair dessa casa hoje mesmo. A discussão será ouvida por todos os empregados da mansão e logo se tornará pública. Fátima será colocada para fora com as malas na calçada, ainda em trajes finos, chorando e gritando que está sendo injustiçada. Mas Afonso não recuará. Ele rasgará o cheque que teria prometido para a compra do enxoval e gritará da porta. Se esse filho for meu, eu assumo. Mas enquanto houver dúvida, você é uma estranha aqui dentro. Não me apareça nunca mais sem o resultado desse exame. Abandonada, com o orgulho ferido e sem ter para onde ir, Fátima ligará para César, tentando desesperadamente encontrar apoio. Mas o cafajeste estará em um hotel 5 estrelas com Odete Reutemann, desfrutando do dinheiro que conseguiu com armações anteriores. Ao ouvir o nome de Fátima no celular, ele bufará de tédio e dirá para Odete: "É a maluca de novo. Quer que eu finja que morri ou atendo?" Odete, rindo, pegará o telefone e atenderá. "Alô? Pois não? Fátima? César não pode falar agora. Está ocupado. Comigo." E desligará em seguida. César, ainda seminu, apenas soltará um riso cínico. Ela vai se acostumar. Fátima, ouvindo a voz da ricaça no telefone e percebendo que está sendo traída duplamente, cairá no chão de um orelhão público, em prantos. Ao seu redor, pessoas passam apressadas, ignorando seu sofrimento. Na calçada, sozinha, grávida, rejeitada por todos, a vilã finalmente sentirá o gosto amargo do desprezo que tantas vezes ofereceu aos outros. Sem casa, sem dinheiro,
sem aliados e prestes a descobrir quem realmente é o pai da criança que espera, Maria de Fátima começará a pagar o preço de suas escolhas e mentiras. Mas o pior ainda estará por vir. Completamente arrasada e sem alternativas, Maria de Fátima vagará pela cidade durante dias, dormindo em pensões baratas, contando moedas para se alimentar e tentando convencer César a reconhecê-la. Mas o amante, agora nos braços de Odete Reutemann, não atenderá mais suas ligações. A megera, inclusive, fará questão de humilhar Fátima publicamente quando a reencontrar. Você não passa de uma oportunista fracassada. Acabou o seu reinado, minha querida. Vá catar as migalhas que sobrou da sua própria ruína, dirá Odete, entregando uma nota de R$ 50 dobrada, apenas para vê-la rasgar e chorar. Em um momento de fraqueza, Fátima pegará um táxi e pedirá que a levem até onde Raquel mora. Sentada na calçada, esperará a noite inteira, olhando fixamente para a portaria, esperando que a mãe desça. Quando Raquel enfim aparecer para caminhar, notará a filha encolhida, com os olhos inchados e a mão sobre a barriga. Eu não tenho mais ninguém. Mãe, me ajuda, por favor, dirá a vilã, levantando-se com dificuldade. Raquel hesitará por um instante. Olhará para a filha, dará um passo à frente e então parará. Com firmeza falará: você me tirou tudo, me humilhou, me traiu. Eu recomecei sozinha. Faça o mesmo. Levante-se e ande. Eu não te conheço. E se afastará de cabeça erguida, deixando a filha ali, sozinha, com o peso do próprio destino. Na manhã seguinte, Fátima surgirá em uma clínica popular, determinada a fazer o exame de DNA exigido por Afonso. Mas no meio do procedimento, ao ouvir o batimento cardíaco do bebê pela primeira vez, ela desabará em lágrimas. Uma enfermeira se aproximará para confortá-la. Pela primeira vez, Fátima admitirá, num sussurro: eu não sei se sou capaz de ser mãe, mas eu não vou repetir o que fizeram comigo. Doente, Afonso chora com revelação de Solange. Uma sequência comovente marcará uma virada drástica na trajetória de Afonso. O bilionário, que até então vinha mantendo sua imagem de homem invencível, verá sua vida virar de cabeça para baixo ao receber 2 golpes devastadores: o diagnóstico de uma leucemia agressiva e a notícia inesperada de que Solange, sua ex-namorada, estará grávida de gêmeos. A emoção tomará conta da cena quando Afonso, em meio ao desespero, perguntar com voz trêmula: esses bebês são meus? Tudo começará de forma silenciosa, com Afonso se recuperando de um desmaio súbito em seu apartamento. Ele estará visivelmente pálido, com olheiras fundas e uma expressão abatida que assustará até o médico particular da família Reutemann. O diagnóstico chegará como uma bomba: leucemia mieloide aguda. O empresário, acostumado a controlar tudo à sua volta, ficará sem chão ao ouvir as palavras tratamento longo, quimioterapia intensiva e transplante de medula. Pela primeira vez, Afonso sentirá o tempo lhe escapar pelos dedos. Abatido, ele decidirá se afastar da diretoria da TCA e se recolher em sua cobertura, onde passará os dias em silêncio, evitando até os telefonemas de Odete e as mensagens insistentes de Maria de Fátima, que ainda acreditará que o casamento poderá ser salvo. Sozinho, Afonso começará a refletir sobre suas escolhas, seus erros e principalmente sobre as pessoas que realmente o amaram. É nesse momento de fragilidade que Solange, informada por Sardinha do estado de saúde do ex, tomará coragem e baterá à porta do apartamento. Afonso, ao vê-la, não conterá a emoção. Estará de pijama, com uma manta sobre os ombros e com lágrimas nos olhos admitirá: eu achei que nunca mais ia te ver. Solange tentará manter o controle, mas ficará visivelmente abalada ao ver o homem forte que conheceu completamente vulnerável. O que aconteceu com você, Afonso? Você sempre foi tão saudável, tão cheio de energia, dirá ela, tentando compreender a gravidade da situação. Com voz embargada, o bilionário explicará que foi diagnosticado com leucemia e que os médicos disseram que a doença não tem causa definida. Pode acontecer com qualquer um. Não tem explicação, não tem lógica. Ao escutar que ele está pensando em desistir do tratamento, por medo de passar os últimos meses de vida entre internações, Solange não se conterá.
Seus olhos se encherão de lágrimas, mas sua voz sairá firme. Você tem todos os motivos do mundo para enfrentar isso. Na verdade, você tem dois. Afonso ficará confuso, franzirá a testa e perguntará, quase sem forças: dois motivos? Do que você está falando, Solange? Ela respirará fundo e, com um leve tremor na voz, soltará a notícia. Eu tô grávida, Afonso. Tô esperando filhos seus. O bilionário ficará atônito. O silêncio tomará conta do ambiente por alguns segundos, até que ele, visivelmente emocionado, balbuciará: esses bebês que você está esperando são meus? Solange confirmará, dizendo que a gravidez é fruto da noite em que os dois se reencontraram na boate e acabaram passando a noite juntos. Afonso fechará os olhos, levará as mãos à cabeça e, pela primeira vez desde o diagnóstico, esboçará um sorriso entre lágrimas. Foi naquela noite. Eu lembro. Você estava linda. A gente se esqueceu do mundo. Com os olhos marejados, Afonso se aproximará de Solange e os dois se abraçarão com força, como se estivessem tentando reunir os pedaços quebrados de suas vidas. Eu vou lutar. Eu juro, Solange. Eu vou fazer tudo o que for preciso para ficar bom. Eu quero viver. Por eles, por você. Por mim, dirá ele com a voz firme. Nesse momento, Solange levará as mãos ao rosto dele e responderá: você vai viver. Você vai ficar bem. Porque agora você tem algo que nunca teve, Afonso. Você tem um motivo real. Dois, aliás. E eles precisam de você tanto quanto você precisa deles. Afonso, emocionado, sentirá um sopro de esperança renascer dentro dele. Ele, que antes estava disposto a desistir, começará a buscar informações sobre doadores compatíveis, se abrirá para o tratamento e até permitirá que seus amigos mais próximos participem de sua recuperação. O reencontro com Solange reacenderá sentimentos adormecidos e os dois passarão a se encontrar com frequência enquanto ela avança na gestação. O bilionário começará a visitar clínicas especializadas, fará novos exames e será convencido por um médico renomado a iniciar o tratamento imediatamente. O senhor ainda tem muito o que viver, e com os recursos que tem, Afonso, suas chances são reais, dirá o oncologista. Enquanto isso, Maria de Fátima, ao descobrir que Solange está grávida de seu marido, entrará em surto. A vilã, que até então vinha tentando manter as aparências como esposa dedicada, se revoltará ao perceber que será deixada de lado justamente no momento mais delicado da vida de Afonso. Ela tentará usar o estado de saúde do bilionário para manipulá-lo, aparecendo de surpresa nos hospitais, se oferecendo para cuidar dele e até ameaçando Solange, afirmando que os filhos da jornalista não terão nenhum direito na herança dos Reutemann. Mas Afonso não cederá mais às chantagens. A paternidade o transformará. Pela primeira vez, ele enxergará com clareza quem sempre esteve ao seu lado e quem só se aproximou por interesse. A Solange me deu a única coisa verdadeira que eu tenho agora, e eu não vou abrir mão disso por nada, afirmará ele a Bartolomeu, emocionado. Aos poucos, o bilionário começará a reorganizar sua vida. Irá se afastar definitivamente de Maria de Fátima, acionará advogados para cuidar do divórcio e pedirá que seu apartamento seja adaptado para receber Solange durante a gestação. Não é caridade, é amor, e é o mínimo que eu posso fazer, dirá ele ao montar um quarto para os bebês ao lado do seu. Em cenas paralelas, Solange fará seu primeiro ultrassom e ficará emocionada ao ouvir os batimentos dos dois coraçõezinhos. Ela gravará o áudio e enviará para Afonso, que ouvirá com lágrimas nos olhos enquanto segura o folheto do tratamento de quimioterapia. A notícia da gravidez cairá como uma bomba também no meio jornalístico. Solange, jornalista premiada e agora envolvida com um dos homens mais ricos do país, verá sua vida pessoal exposta em manchetes sensacionalistas. Apesar do desconforto, ela manterá a postura e dirá: a única coisa que importa para mim agora é a saúde dos meus filhos e a recuperação do Afonso. O público verá Afonso enfrentando sessões de quimioterapia, com Solange ao seu lado segurando sua mão. Os dois passarão por momentos de dor, medo, mas também de esperança e cumplicidade.
O amor deles, abalado por tantas intrigas no passado, começará a se reconstruir aos poucos, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. Maria de Fátima, inconformada, tentará sabotar a reaproximação do casal. Ela procurará Odete, que até então demonstrará frieza com a doença do filho, e a pressionará para agir contra Solange. Mas Afonso, agora determinado a viver, não permitirá mais interferências. A minha vida quem decide sou eu, e eu escolho estar com quem me ama de verdade, declarará diante de todos. E enquanto Afonso se prepara para uma possível internação para o transplante, os médicos indicarão que ele precisará de um doador compatível. Solange se oferecerá para fazer o teste, assim como Sardinha, Bartolomeu e até Celina. O clímax da trama se intensificará com a possibilidade de um dos bebês, ainda no útero, ser uma esperança para o pai por meio de células do cordão umbilical, em uma alternativa médica experimental que trará um novo fôlego à luta de Afonso. A partir desse ponto, o enredo ganhará contornos cada vez mais dramáticos, emocionantes e imprevisíveis. Com Afonso mais humano, Solange mais forte do que nunca, e os dois unidos por um amor que renascerá no meio da dor, da doença e da esperança. O castelo de segredos de Odete Reutemann começará a ruir de maneira vertiginosa com a revelação de um segredo que ela jamais imaginaria enfrentar. A poderosa matriarca da família Reutemann será confrontada por Ana Clara, a dedicada e até então discreta cuidadora de Leonardo, o filho com deficiência que ela esconde há anos da sociedade e da própria filha Heleninha. O que era para ser apenas uma cobrança se transformará em um confronto físico repleto de tensão, gritos, ameaças e revelações bombásticas que prometem mudar os rumos da trama. Tudo terá início quando Odete descobrir, por meio de Jarbas, que Ana Clara foi vista em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, justamente a mesma frequentada por Heleninha. A vilã, que até então acreditava estar com todos os fios da situação sob controle, perderá a compostura ao saber que a cuidadora de seu filho especial está se aproximando da filha que ela tanto tentou afastar da verdade. O medo de que Ana Clara revele o paradeiro e a real condição de Leonardo para Heleninha acenderá um alarme dentro da empresária, que irá tirar satisfações de forma impulsiva e descontrolada. Odete não perderá tempo. Invadirá a casa onde Leonardo vive sob os cuidados de Ana Clara, sem sequer avisar ou bater na porta. Entrará como um furacão, ignorando o protocolo, a educação e o próprio estado do filho. "O que é que você quer, indo atrás de minha filha no AA, hein?" gritará ela, com o rosto a centímetros do de Ana Clara, encurralando a jovem contra uma parede da sala. Assustada, mas sem perder a firmeza, Ana Clara tentará se desvencilhar. "Me larga! Você enlouqueceu de vez?" rebaterá, empurrando a milionária. O clima entre as duas ficará tenso. As palavras se transformarão em gritos. Ana Clara perderá a paciência de vez, revelando um dos maiores segredos da novela até o momento. Acontece que a sua família agora é a minha família também. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha, soltará ela, com uma ironia que fará Odete tremer de ódio. A frase cairá como uma bomba. O rosto da vilã ficará paralisado por alguns segundos. Depois, a fúria tomará conta. "Casada com Leonardo? Você tá louca?" vociferará Odete, com os olhos arregalados e o corpo tremendo de raiva. Mas Ana Clara não se intimidará. Com firmeza e segurança, ela reafirmará: "Não, eu não tô louca. Eu tô casada. Com amor, com verdade, com a bênção do juiz de paz e com a minha consciência tranquila." O escândalo atingirá proporções maiores quando Odete tentar desqualificar o casamento, sugerindo que tudo não passa de uma fraude. Esse casamento aí deve ter sido feito com uma identidade falsa. Leonardo não tem capacidade de consentir nada. Isso é ilegal. Isso é golpe. Mas a cuidadora não se deixará abalar. Com um olhar firme, ela retrucará: "Ah, isso aí, um exame de DNA resolve rapidinho. O meu marido tem direito a 1/3 de tudo, dona Odete." As ameaças não pararão por aí. Ana Clara deixará claro que está preparada para expor tudo o que sabe.
Se a senhora continuar com esse teatro, eu vou mostrar a certidão de casamento para quem quiser ver. Vou chamar um advogado, vou dar entrada na justiça. E se precisar, eu conto tudo para Heleninha. Entendeu, dona Odete? Eu não tenho medo de você, dirá, encarando a sogra com coragem. A referência a Heleninha deixará Odete em pânico. A vilã perderá a força nas pernas por um instante e se agarrará ao encosto da cadeira para não cair. A ideia de que a filha, que ela fez acreditar que o irmão estava morto, possa descobrir a verdade se tornará seu novo pesadelo. O olhar de fúria se converterá em um pedido de trégua. Eu acho que a gente precisa conversar com calma, Ana Clara, murmura Odete, tentando controlar os tremores na voz. Mas Ana Clara não recuará. Ela saberá que naquele momento tem a vantagem. Com firmeza se dirigirá até a cadeira de rodas, onde Leonardo assiste a tudo em silêncio, com os olhos marejados, e a moverá em direção à porta. Eu não vim para a guerra, mas se for preciso, eu estou pronta, concluirá, encerrando a discussão de forma categórica e deixando Odete sozinha, assombrada com as consequências que podem vir a seguir. A revelação do casamento de Ana Clara e Leonardo mudará toda a estrutura de poder da família Reutemann. Odete, que sempre manipulou a narrativa sobre o filho deficiente, verá sua autoridade ser colocada em xeque. Pela primeira vez, ela será ameaçada não por um rival de negócios, mas por alguém que conviveu com seu filho de forma íntima, que conhece seus traumas, seus medos e suas necessidades. A fragilidade de Leonardo, usada durante anos por Odete como justificativa para mantê-lo fora da vida pública, agora será um trunfo nas mãos da cuidadora, que se transformará de uma simples funcionária em parte legítima da família. Enquanto isso, Heleninha, ainda abalada por suas crises emocionais e em constante luta contra o alcoolismo, começará a sentir que há algo errado ao seu redor. A aproximação inesperada de Ana Clara nas reuniões do AAA despertará sua desconfiança. "Você já me viu antes?", perguntará, encarando a cuidadora com olhos curiosos. Ana Clara hesitará por um segundo, mas responderá: "Acho que não, mas sinto que já te conheço de algum lugar." A presença de Ana Clara será constante e, pouco a pouco, criará uma ponte entre Heleninha e o passado que ela tanto deseja esquecer. As conversas durante os encontros do grupo, os olhares trocados, os gestos de cuidado, tudo isso despertará em Heleninha uma intuição. Algo está prestes a vir à tona, e ela não descansará até descobrir o que é. Do outro lado, Odete começará a arquitetar um plano para anular o casamento de Leonardo. Consultará advogados, pressionará juízes, ameaçará cartórios e tentará reunir provas de que Leonardo não tinha capacidade cognitiva para consentir com a união. Mas esbarrará na resiliência de Ana Clara e nos documentos legalmente assinados e validados. Mais uma vez, sua arrogância enfrentará uma adversária à altura. Em meio a essa guerra silenciosa, Leonardo será a peça central, não apenas como herdeiro, mas como símbolo de tudo o que Odete tentou esconder. As cenas entre ele e Ana Clara mostrarão o vínculo genuíno entre os dois, repleto de afeto, companheirismo e dignidade. A relação deles ganhará destaque e emocionará o público, em contraponto à frieza manipuladora da vilã. A trama se intensificará quando Ana Clara decidir levar Leonardo para passear no bairro onde ele e Heleninha sofreram o acidente anos atrás. Lá, em um banco de praça, eles cruzarão com Sônia, uma antiga amiga da família Reutemann, que reconhecerá Leonardo imediatamente. "Meu Deus, é você?", dirá ela, pasma. O reencontro inesperado colocará ainda mais pressão sobre Odete, que verá o cerco se fechando ao seu redor. A ameaça de que o segredo seja revelado publicamente aumentará com a insistência de Ana Clara em garantir os direitos do marido. Ao conversar com um advogado especializado em causas de pessoas com deficiência, ela saberá que Leonardo tem pleno direito à herança e à vida pública. "Vamos lutar pelo reconhecimento dele como pessoa e como herdeiro", garantirá o defensor, reforçando o embate iminente com Odete. E enquanto Ana Clara avança com determinação, Heleninha seguirá farejando os vestígios de um passado encoberto. Até que um dia encontrará na bolsa de Ana Clara uma foto antiga, amassada, desbotada,
que mostrará a Leonardo e ela mesma, ainda crianças, de mãos dadas em frente ao jardim da mansão Reutemann. O choque virá como um relâmpago. Mas esse é o meu irmão. Isso é antes do acidente. Isso é real? Dirá tremendo. A partir daí, a verdade se aproximará com força total, prestes a explodir como um terremoto no centro da família Reutemann. Odete é traída para Celina ser salva por anjo da guarda na TCA. A guerra silenciosa entre Odete Reutemann e Raquel Acioli ganhará contornos ainda mais dramáticos quando uma personagem inesperada decidir romper com o jogo de lealdades e assumir um papel determinante no destino de duas famílias. Consuelo, a discreta e eficiente secretária da magnata, será surpreendida por uma descoberta que a colocará entre a cruz e a espada. Proteger a verdade ou impedir uma tragédia. Tudo começará quando Odete, furiosa após mais uma troca de farpas com Raquel em um evento beneficente da alta sociedade carioca, decidir que chegou a hora de aniquilar a rival de uma vez por todas. Cansada das provocações da mãe de Fátima e determinada a não permitir que a Paladar cresça ao ponto de ameaçar sua hegemonia, a empresária convocará Consuelo para uma tarefa que à primeira vista, parecerá rotineira. Levantar todos os dados financeiros, societários e jurídicos da Paladar e da Fly Food, rede de franquias que Raquel estará prestes a adquirir. Quero cada detalhe. Quem são os sócios, onde investem, com quem se associam. Eu quero a ficha completa dessas duas empresas. Ninguém derruba uma Reutemann e sai ileso. Esbravejará Odete, gesticulando com raiva diante da secretária, que, como sempre, anotará tudo com discrição e sem emitir opinião. Consuelo, habituada ao temperamento explosivo da chefe, não demonstrará surpresa, mas por dentro sentirá um calafrio. Já conhecedora das consequências quando Odete está com sede de vingança, ela começará imediatamente a apurar os dados. Usará contatos antigos, consultará registros confidenciais e acessará informações sigilosas com a precisão de quem domina os bastidores do mercado corporativo. O que ela não esperava, no entanto, era que seu mergulho nesse dossiê revelaria um nome inesperado entre os sócios ocultos da Paladar. Celina. Chocada, Consuelo fará uma pausa longa em sua mesa, os olhos fixos na tela do computador. A ficha societária mostrará claramente que Celina Reutemann, irmã de Odete, é uma das acionistas majoritárias da Paladar, tendo adquirido parte das cotas da empresa meses antes, por meio de um contrato silencioso com Raquel. A descoberta virá como uma bomba. E agora? A tensão tomará conta da secretária, que deixará a empresa mais cedo naquele dia. O certo era eu contar tudo para Dona Odete, mas do jeito que essa Dona Odete é, acabou irmã, acabou Raquel, acabou Paladar, dirá Consuelo, andando em círculos pelo pequeno apartamento. Se bobear, acabou até você, que levou a notícia ruim, retrucará Jarbas, franzindo a testa e oferecendo um café para acalmá-la. Mesmo diante do dilema, Consuelo não conseguirá fechar os olhos naquela noite. As lembranças de momentos de gentileza de Celina, os almoços no casarão da família, as palavras carinhosas da irmã mais sensata de Odete. Tudo voltará com força. Na manhã seguinte, em vez de ir direto ao escritório, Consuelo tomará um desvio. Ela aparecerá na porta do restaurante de Raquel, com uma expressão carregada. Raquel, surpresa, a receberá com desconfiança. Não imaginei que você viria aqui. Aconteceu alguma coisa? Perguntará. Consuelo hesitará, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Eu estou prestes a fazer uma coisa muito antiprofissional. E você sabe que eu não sou de brincadeira com trabalho. Mas a Dona Odete me pediu para averiguar a Fly Food e a Paladar. E aí eu acabei descobrindo que a irmã dela, a Dona Celina, é sócia daqui. A revelação cairá como um raio sobre Raquel, que se levantará de sobressalto. Isso é muito sério, Consuelo. Se essa informação vaza, pode destruir a vida da Celina. E não só dela. Pode afetar todos os nossos funcionários. Isso é perigoso demais. A secretária, visivelmente abalada, assentirá. Eu sei, mas eu não ia ficar tranquila sabendo que tanta gente ia ser prejudicada por causa de um desejo de vingança que não tem nada a ver.
Raquel agradecerá com os olhos marejados, mas Consuelo deixará claro que aquele gesto era único. Eu não vou mentir de novo. Fiz isso por respeito a Celina, mas não me peça para continuar. Mesmo após a promessa de sigilo, Raquel tomará providências discretas. Junto com Celina, iniciará um movimento interno para transferir parte das cotas da Paladar para outro nome de confiança, caso Odete descubra a verdade por meios paralelos. Será uma corrida contra o tempo. No dia seguinte, de volta à TCA, Consuelo entregará o relatório cuidadosamente editado para Odete. A empresária folheará os papéis com olhar clínico e sobrancelha arqueada. Você tem certeza de que checou tudo, Consuelo? Questionará com desconfiança. Se eles têm algum problema, não deu para descobrir com os recursos que eu tenho, responderá ela com firmeza, escondendo o nervosismo. Odete bufará irritada. Essas empresas não são ilesas. Ninguém nesse país é. Você deve ter procurado nos lugares errados. Mas mesmo contrariada, aceitará o documento e encerrará a conversa, convencida, ainda que por hora, de que Raquel havia conseguido encobrir bem seus rastros. Sozinha na sala, Consuelo respirará fundo. Sabia que estava pisando em terreno perigoso. Sabia que uma palavra em falso, um deslize de Jarbas, uma fofoca nos corredores da TCA, poderia colocar tudo a perder. E que, caso Odete descobrisse a verdade, não haveria perdão. Mas algo dentro dela diria que havia feito o certo. Mesmo com a situação temporariamente contornada, a tensão se manterá nos bastidores. Celina, visivelmente abalada com o risco de ter sido descoberta, ficará dividida entre manter sua sociedade com Raquel ou se afastar por completo, temendo represálias da irmã. Raquel, por sua vez, buscará estratégias para blindar a empresa, revisando contratos, reorganizando a estrutura e protegendo todos os seus funcionários de possíveis retaliações. Enquanto isso, Consuelo seguirá sua rotina na TCA como se nada tivesse acontecido, respondendo e-mails, organizando agendas e lidando com a altivez de Odete com a mesma compostura de sempre. Mas algo em seu olhar mudará, uma espécie de resiliência silenciosa. A certeza de que, pela primeira vez em anos, ela tomara uma decisão não apenas por dever, mas por consciência. A traição, se assim pudesse ser chamada, não será motivada por interesse ou benefício próprio, mas por empatia. E isso, em um ambiente envenenado por jogos de poder, será o maior sinal de coragem que alguém poderia demonstrar. A cada nova reunião, a cada telefonema com a vilã, Consuelo medirá suas palavras, sabendo que, se um dia a verdade vier à tona, será ela quem estará na linha de fogo. Mas ainda assim, manterá firme sua decisão. Proteger Celina era a única saída justa diante do abismo que se anunciava. Afinal, nem todo mundo na TCA estava disposto a vender a alma para subir na vida. Nos dias seguintes, o clima na TCA ficará cada vez mais carregado. Odete passará a desconfiar não só de Raquel, mas também da própria equipe. Seus instintos aguçados a farão vasculhar detalhes que antes pareciam irrelevantes. Um nome surgirá em sua mente: Celina. A irmã andava mais ausente, mais discreta. Teria algo a esconder? Consuelo, por sua vez, viverá dias de tensão e paranoia. Passará a dormir mal, olhar sobre o ombro no corredor da TCA e evitar cruzar o olhar direto com a chefe. Um simples comentário de Odete sobre confiança ou lealdade será suficiente para fazê-la suar frio. Você não mentiu só para uma patroa, Consuelo. Você mentiu para Odete Reutemann, dirá a si mesma em voz baixa, enquanto prepara um café na copa da empresa.